Fala, rapaziada, para vocês que tá feliz como eu, com o nosso Verdão. Nosso Verdão venceu mais uma aí na Libertadores, venceu o Bolívar por 2-0. Depois o Palmeiras tirou um pouquinho o pé. Palmeiras descansou um pouco seus jogadores e poderia ter feito mais gols se o Palmeiras quisesse. Na minha opinião, acho que o Palmeiras tirou o pé e deixou a bola rolando e o jogo acabou aí 2-0 para o Palmeiras. Palmeiras aí que lidera com folga a fase de grupo da Libertadores e lidera a Libertadores geral, de modo geral. Palmeiras vai ter oportunidade de decidir em casa os seus jogos aí das finais. Então, a mídia hoje falou muito do Palmeiras e eu vou deixar um trecho do programa do Neto aí falando sobre isso também, a opinião do Veloso, e o Neto falou muito, 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 muito do Palmeiras hoje. A maioria do programa do Neto hoje foi mais sobre o Palmeiras. Palmeiras lidera geral, Brasileirão e Libertadores. Pessoal, mas antes do vídeo, não esquece de deixar o seu like nesse canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo aos seus amiguinhos. E não esquece de ativar o sininho de notificações. E vamos pro vídeo e avante palestra. O que faz um clube ser vitorioso? Boa administração, bons jogadores ou um técnico longevo que constrói uma equipe de sucesso ao longo dos anos? A verdade é que a bola não entra por acaso, não existe fórmula mágica no futebol, mas sim a combinação certa de fatores, gestão de qualidade, investimentos corretos e muito trabalho nos bastidores. Nos últimos 10 anos, o futebol brasileiro expôs os dois lados da moeda. De um lado, o planejamento, do outro, a bagunça. E entre os clubes paulistas, essa diferença ficou escancarada. Desde 2015, o Palmeiras se tornou sinônimo de um projeto vitorioso e consistente. Enquanto os rivais passavam por constantes mudanças, o Verdão manteve uma direção clara, tanto dentro quanto fora de campo. Esse percurso começou lá atrás com a reestruturação promovida por Paulo Nobre. Depois veio o Gagliotti, que deu continuidade ao trabalho, e junto com o Nobre abriu caminho para Leila Pereira. E quando ela assumiu, não demorou para se impor. Também seguiu com Abel Ferreira no comando e colheu os frutos. São 10 títulos com ele, 14 no total nos últimos 10 anos. E hoje o Palmeiras tem uma das gestões mais sólidas do país. O sucesso do Palmeiras é em virtude da gestão, porque os atletas confiam na presidente, eles sabem que eu não tenho medo de absolutamente nada. Aliás, eu digo isso sempre, que a maior virtude de um dirigente é ter coragem. Eu tenho credibilidade, eles confiam em mim, eles sabem que eu honro os compromissos. Salário de colaborador do Palmeiras, atleta, comissão técnica, a gente não atrasa um dia. Já o Corinthians é o retrato do outro lado dessa moeda. Um clube gigante de torcida apaixonada, mas que ao invés de crescer tem sido engolido por gestões amadoras. A cada promessa que surge, parece que a realidade é outra. E o torcedor pode ficar tranquilo. Eu voltei realmente para resolver o negócio da arena e será resolvido. Esse era meu compromisso quando ganhei a eleição. Meu título era pagar a conta. Eu acho que nesse quesito nós fomos campeões. O Corinthians terá o maior choque de gestão já visto dentro dessa instituição. Pode ter certeza disso. Planejamento, contratações, vendas, e é isso que nós vamos fazer, cara. Vem surpresas boas aí, no máximo até semana que vem. Apesar de toda essa turbulência e das promessas que jamais saíram do papel, o Corinthians ainda conseguiu conquistar alguns títulos na última década. 2 brasileiros em 2015 e 17 e 4 paulistas. Mas é importante dizer, muitas dessas vitórias vêm da força da Fiel. Só que essa torcida tão apaixonada não está recebendo o que merece. E apesar de fazer a parte dela, é importante ressaltar que essa força não vai carregar o time para sempre. Se continuar com administrações amadoras, o Timão vai se distanciar cada vez mais da sua grandeza. As conquistas podem até surgir, mas o futuro será cada vez mais incerto e o clube vai se afastando do que sempre foi, um gigante. O São Paulo vive uma crise de identidade. Já foi referência um dia de boa gestão, só que hoje virou bagunça.
Erros em planejamento e administração estão custando caro. Dívida já na casa dos 960 milhões. E enquanto o clube fala em reestruturação, o que se vê é um time que ainda tenta encontrar o caminho de volta. Eu quero deixar um legado. A primeira parte do mandato deixamos. Quando nós somos campeões, eu não tenho esse grau de vaidade, mas deixamos. No segundo mandato, é organização e preparar o clube para o futuro. O futuro do São Paulo é o equilíbrio das suas contas, é trabalhar um estádio mais bem confortável, com mais condições, moderno, etc. Esse é o futuro. Mas é difícil falar em futuro sem olhar para as escolhas recentes que só afundaram ainda mais o clube. Nomes que deveriam ser solução, como Daniel Alves e Rames Rodrigues, se tornaram símbolos de desperdício e má gestão. Daniel saiu cobrando na justiça e Rames sequer jogou meia temporada. Por que você não deu certo jogando no São Paulo? Porque não joguei. Fácil. Hoje o São Paulo não passa de uma sombra do que já foi. Um clube que dominou o cenário nacional e internacional, mas que agora convive com dívidas, decisões mal feitas e um futebol cada vez mais distante do torcedor. Apenas 3 títulos nos últimos 10 anos e para quem se dizia soberano, parece que só a tradição já não é mais suficiente. Santos é outro que enfrenta um declínio difícil de ser ignorado. Um clube que já foi a casa de craques como Pelé, Zito, Coutinho, mas que hoje está bem distante daquele time que encantava. Em 2023, o primeiro rebaixamento, uma tragédia anunciada. Só nos últimos 5 anos, o Peixe teve 12 técnicos e isso já diz muito sobre a instabilidade e as escolhas erradas que marcaram a trajetória recente do clube. Em 10 anos, apenas 2 estaduais e a Série B. Neymar, que chegou para ser a salvação, acabou se tornando uma decepção. Fora dos campos, ele tem se mostrado mais presente em outras arenas, como a Kings League, do que realmente ajudando os companheiros. E ao invés de focar na crise que vive, o clube ainda entrega uma placa de 100 jogos para ele. O Peixe está cada vez mais distante da sua realidade e, se continuar assim, dificilmente voltará a ser o que foi um dia. Enquanto os rivais do Palmeiras vivem em turbulência, um time do Rio soube se reinventar de forma parecida ao Flamengo. Desde a gestão Bandeira de Melo, o rubro-negro se firmou como um dos maiores vencedores do Brasil, 16 títulos nos últimos 10 anos. E diferentemente da maioria dos clubes vivendo de exceções, Flamengo e Palmeiras seguem firmes no topo. Boa administração, elenco forte, técnico que fica, é a soma de tudo isso que faz a diferença. A bola não entra por acaso e se seguir desse jeito, vai ter muito gigante do futebol se acostumando a ser coadjuvante. O Rafa no off, parabéns à matéria. A verdade é assim, mesmo o Corinthians estando aqui, são 2 brasileiros e 4 paulistas, nos últimos 15 anos... 10 anos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Atlético, 9 títulos, 1 brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e 6 mineiros. É outra vergonha em termos daquilo que deixou de dívida. Aqui não, truta. Aqui são 10 títulos, uma Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil e 7 gaúchos. Perdeu o último agora, pro Internacional. Aqui, esquece. Dá isso aqui pra cá é outro campeonato. Daqui, onde eu tô. Daqui pra cá é outro campeonato, são outros dirigentes, é outro tipo de visão, é outra mentalidade, é outra administração, é outra visão de como o futebol tem que ser exercido por pessoas. O Flamengo é muito grande, irmão. O Flamengo hoje é o maior clube do futebol. Entre os maiores clubes do mundo é o Flamengo. Não tem pra ninguém. Vai fazer 7 anos que os caras estão nadando de braçada. Nadando de braçada e fazendo um monte de caca. Um monte de treinador que é mandando embora, pagando treinadores e pagando um monte de gente. 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, que é uma azeitoninha no pastel. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas e 6 cariocas. Isso aqui é fenômeno, meu irmão. O flamenguista tem que abaixar a cabeça quando o time vai mal em determinados jogos. Você tem mais humildade. Porque o 16 títulos, isso aqui é clube grande. Isso aqui é administração de quem não rouba, de quem não é ladrão, de quem não é vagabundo, de quem pensa no torcedor e de quem administra bem o dinheiro. Esse aqui, pra mim, é o concurso.
Pra mim também os títulos são melhores. Muito melhores. 4 brasileiros. Isso aqui é muito melhor. Se você colocar ali, é diferença do Palmeiras para com os... É o concurso. E vou falar, no mundo só tem um time que eu acredito que seja maior que o Palmeiras hoje, que é o Real Madrid. Mesmo não tendo ganho a Liga dos Campeões. Ninguém mais. Manchester City é de dono. PSG é de dono. Liverpool é time pequeno. Time pequeno, irmão. Você fala do Liverpool aí, é time pequeno. Barcelona ganhou agora a Liga, mas tá quebrado faz um tempão. E tem um time que eu não sei se vai aguentar. O Palmeiras hoje é o segundo melhor time do mundo. Em termos de título, administração, de estádio, de presidenta, de tudo que está acontecendo. É só ver aqui. Só ver aqui. Veloso, eu pedi para fazer essa matéria. Eu, o Cascão, o Léo, a Kitty Cat e também o Ricardinho, para mostrar a incompetência de todos aqueles que dirigiram o Corinthians, o Santos, que é vergonhoso, o São Paulo, que é vergonhoso. Porque é inacreditável vocês todos não pagar pau pro Palmeiras. Eu torço pro Palmeiras? Óbvio que não. Eu quero que o Palmeiras caia para a 5ª divisão. Eu quero que vá pro raio que o parta. Eu quero, mas não dá para você não entender uma administração honesta, não paga pau para a torcida. Quando todo mundo queria mandar embora o Abel, inclusive a imprensa, lembra o manifesto que fizeram? Pela falta de educação, por ser um narcisista de todos os tempos aqui no Brasil. Ele só perde pro Filipão. Mais pra ninguém. Aí você pega um time como esse. Tem 14 títulos. 2 Libertadores. O que o Corinthians, com mais 2 Libertadores, estaria? O São Paulo, que faz 20 anos. O Santos, que parou na era Neymar. Aí você tem uma Recopa. Isso aí é dançar com a irmã. 4 brasileiros, irmão. 4 brasileiros, irmão. 2 Copas do Brasil. Só aqui são 6 títulos. Aqui, ó, 8 títulos que todo mundo quer. Os caras têm. Veloso, o que você pode falar do Palmeiras, você primeiro? Esses números aí são impressionantes nos últimos 10 anos, né? Principalmente porque quando a gente vê que os outros times como o Grêmio, o Atlético e o próprio Flamengo, o Flamengo à frente do Palmeiras, é que tem muito título regional. E a gente sabe que o regional aqui de São Paulo é o mais difícil. E aí você vê o Grêmio com 7, o Atlético com 6, mas os títulos importantes... Me surpreendeu foi o Grêmio. Mas são 7 títulos gaúchos, é muito pouco. E o Inter estava morto. É muito pouco. E o Inter estava morto. Não, então, pra mim, parece... assim, ó, isso aqui pra mim é duro. Olha o Corinthians. O Corinthians, 6 anos, ganhou um Paulista. É muito pouco. Desculpa, Veloso. Então, mas você tem razão na sua análise. Mas os títulos importantes... Mas é título, certo? É título. Mas não é título igual isso aqui, ó. Mas mesmo o Paulista tem um peso diferente desses outros campeonatos regionais. Porque é mais disputado, tem outros adversários. O Flamengo não tem adversário lá no Rio também. Agora, se falar de 2 Libertadores, 4 brasileiros... Só que tem uma coisa, no Rio, Botafogo foi campeão da Libertadores. Só um ano tudo também. bem, Veloso. Um ano. O Fluminense também foi. Nos últimos 5 anos, os 2 times... Nesses últimos 10 anos, se for não, dar o Vasco de 98. Um ano do Olha Botafogo. O que vocês estão fazendo pro Vasco. Olha que o Vasco é um dos maiores times do mundo. Olha o que vocês fazem com o Vasco. Então, e esses títulos aí tem peso, né? Você tem que ganhar 2 Libertadores, 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Esses 8 títulos aqui, 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Isso aqui é monstruoso, isso aí, irmão. 10 anos isso é monstruoso. É uma coisa impressionante, né? E somado a isso, é o que a gente tá vendo esse ano ainda. Quer dizer, o Palmeiras não perdeu o fôlego, pelo contrário, né? Se reformulou, se reforçou ainda mais. O Abel tem um dos melhores elencos que ele trabalhou desde que ele chegou no Palmeiras. Ele está completando 5 anos agora. Então o Palmeiras é a melhor campanha da Libertadores, é o líder do Brasileiro. Então, além desses 10 anos, a gente sabe que vem mais por aí. E você tem uma coisa, a gente não tá o Santos e o São Paulo aqui porque ganharam só 3 títulos. Em 10 anos. 2 vergonhas. É vergonhoso isso. Um time que está devendo 1 bilhão. Outro time que vai dar 21 milhões pro Neymar por mês. Vai quebrar. Já está quebrado. Vai quebrar de novo. A hora que o Neymar sair, vocês vão quebrar. Vocês já estão quebrados. Vocês vão ficar mais quebrados. 105 milhões. Que amor pelo Santos, hein? Da família Neymar, hein? Isso que o UOL colocou. Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que não é. Não é possível. Mas é verdade. Não é possível. Porque você pagar 20 milhões para um cara que não joga,
O cara que fez 3 gols, que tá 80 dias sem jogar. E eu pagar 20 milhões. Ah, vocês da imprensa, cambada de puxa-saco, cambada de Zé Ruela. O Memphis que ganha bem, o de Arrascaeta, o Pedro, o Abel ganha 3 milhões. O Abel tinha que ganhar 10 milhões por mês. Vocês estão pagando 20 milhões para um ex-jogador, que é o Neymar. Pô, o problema é o Memphis da imprensa, é do Corinthians. Que é uma vergonha também ganhar 4 milhões. O cara ganhar 20 milhões. Que, por sinal, não sei se vocês viram a matéria no UOL, parabéns ao UOL, né? O seguinte, meu irmão, todos do staff executiva. 3 camarotes, todos os ingressos executiva. Cara, aí o cara vem, olha, eu pintei o muro. Nossa, que legal. Olha, eu fiz um furô de zona. Aqueles furô de zona que a gente ia, Veloso. Você não ia comigo, né? Não. Eu também falei que eu não vou falar mais isso. Era o Quesada. Não, falar uma coisa pra você. Aí fizeram uma banheirinha pro Soteldo. Aí eu pago 20 milhões pro Neymar que não joga. Aí eu tenho o Rafael Veiga. Não é não? 11 gols em finais. Aí eu tenho o Vitor Roque. Aí eu tenho o Paulinho. Aí eu pago 3 milhões só pro Abel. É muito pouco. É muito pouco. Souza, por que acontece isso com o Santos e com o São Paulo? E o Corinthians? Esses 2 títulos aqui é maravilhoso. Os 4 paulistas é legal, mas é uma vergonha, Souza. Craque, pra mim o segredo tá aqui entre Flamengo e Palmeiras, que deveria ser copiado. O São Paulo durante um tempo foi espelho, né? Há muito tempo, Souza, que isso acabou. É por isso que eu tô te falando. Mas fala o tempo. Eu falei há muito tempo. Há muito tempo quando? Mais de 10 anos. Mais de 20, Souza. Parou no tempo, entendeu? Souza, a sua geração, a do Borges, a do Richarlison, que por sinal foi sempre maltratado porque ele é bissexual, porque ele já disse isso, né? Sempre foi, não tinha nem o pé dele lá na calçada da fama. Ele comenta bem. Souza. Parou no tempo, né? Há muito tempo, e viu times que estavam numa situação muito pior e começou a tirar onda desses times. Esses times cresceram. Palmeiras e Flamengo hoje são os times exemplos que tem que ser seguido, e não existe segredo, no futebol. O segredo é isso aí, ó. Você precisa fazer isso. Uma boa gestão, organizar bem o clube, e aí você ganha título. Porque aqui, ó, o que diferencia do Grêmio, Atlético e Corinthians é o legado deixado. Quanto custou 6 títulos? Quanto custou esse título, 9 títulos? Quanto custou esses 10 títulos? Você viu a situação hoje, a situação do Grêmio? Viu? Tá? Agora que eu somei, você viu quantos títulos o Flamengo e o Palmeiras têm? 30! 30! Tem 4 Libertadores, 6 brasileiros, 4 Copas do Brasil. Cara, o Flamengo hoje é um monstro. O Palmeiras é mais que monstro. E o aqui é um gambá, hein? Que é odiado por todo mundo lá. Por assessor, por imprensa, por jogador, pela presidenta, presidente. Eu quero que vocês se explodam. Quero que vocês tudo se explodam. Quero que vocês vão tudo pro inferno. Eu não preciso dos 6 para trabalhar, irmão. Que, por sinal, eu falo a verdade aqui. O Veloso, o Souza e o Maravilha. A gente não engana aqui, não. Ficar puxando um saco de Palmeiras, de Corinthians. É o caramba, irmão. Mas isso aqui, entre Flamengo e Palmeiras, meu irmão, vocês são tudo uma vergonha. Vocês são vergonhosos. Santos, São Paulo e Corinthians, falando daqui, é uma vergonha. Souza. E o Palmeiras ainda tem uma coisa muito importante desses 14 títulos aí. 10 foram com o mesmo treinador. E o Palmeiras não usa... Só 4 que não foi com o Abel. E outra coisa, o Palmeiras... Parabéns. O Palmeiras não usa de trazer jogadores para poder calar a boca do torcedor. Porque essa é uma tática usada para a maioria dos dirigentes. O bicho tá pegando... não tá ganhando título, vou trazer um jogador de nome. O São Paulo fez isso várias vezes. Aí só vem aposentado. Aí vem os aposentados. Aí vem todos aqueles aposentados. Aí quando a Leila fala dos aposentados, aí a gente fica dando um pau nela. Mas ela tá certa. Maravilha, o que você pensa de tudo isso aí? Você é um dos maiores narradores desse país. Já foi falar tudo sobre o Flamengo, Palmeiras, o Grêmio, né, o Atlético Mineiro, São Paulo ridículo, o Santos ridículo, o seu Corinthians também simplesmente vergonhoso, né? O dinheiro que aqueles heróis comparecem lá, né? Os caras são heróis.
Ali são realmente aqueles mártires que vão com tudo. 43 mil, 45 mil. Mas no São Paulo foi 50 mil. Também são outros heróis. São Paulo e o Santos nem aqui tá, ó. Em 10 anos o Corinthians está na frente. Não estão porque simplesmente eles estão deixando a desejar. Mas eu acho que pelo entusiasmo... Administração igual, viu, Maravilha? Eu sei. Tem muita diferença, não. É que no Corinthians, o Corinthians é igual... Ó, vou até ficar quieto. O Corinthians não paga ninguém, né? Isso o Corinthians tem aquele vantagem. O São Paulo também não paga, o Santos também não. Não, mas paga mais. O que não paga é o Corinthians. Qualquer venda que você faça para o Corinthians, olha, você tem que ter um pé na frente, um pé para trás, porque 99% você vai receber um bom dia e o resto, o dinheiro que é bom, nunca mais você vai receber, porque Corinthians não paga ninguém, entra dinheiro... Mas aonde está o São Paulo e o Santos aí, Mas também são péssimos, Neto, mas não tem a euforia que tem o torcedor do Corinthians. Porque o santista... O torcedor do Corinthians tem nada a ver com isso. Não, mas eles são heróis, vão lá e torcem. Ele tem aquelas malas lá que o Corinthians traz e os caras ficam acreditando. Maravilha? Qual mala? Bom, quase um time de mala. Quem? O Corinthians, aliás, ontem eu vi o jogo, sabe o que eu fiz? Eu não contente, eu gravei para ver de novo. Eu falei, nunca vi um futebol tão medíocre. Mas ganhou, Maravilha, 1-0. Não, mas ganhou, mas foi uma vergonha que jogou. Não, ele ganhou. Aliás, esse time vai ser convocado, não sei se eles vão voltar, desafio ao Galo, em São Paulo, para trazer o Rastro do Uruguai. Esse time é tão perigoso que não tem um ponto em 32 clubes que disputam sobre o que o Corinthians tem a ver com isso? Bom, o Corinthians ganhou desse time. Não, todos ganharam. Todos estão ganhando. Chega, Maravilha. Não, chega. Não, é que você acha que o Corinthians tudo não é, né? Não, chega. A gente tem que encarar que é... A 9ª rodada do Brasileirão tá chegando de amanhã até domingo. Serão 10 jogaços. E muito palpite acompanha comigo aí, garotinho. Meu timão pega o Santos, 4-1. O Grêmio pega o São Paulo, 2-1 pro Grêmio. Flamengo pega o Botafogo, 3-1 pro Botafogo. Mentira, 3-1 pro Flamengo. Palmeiras pega o Bragantino. Ferrarese, já viu o Ferrarese jogando? É melhor do que o... Pô, Ferrarese é ruim que dói, meu irmão. E o Ferreirinha, então? Não, Ferreirinha não, Ferreirinha é bom. Péssimo, joga Ferreirinha nada. É bom. Para com isso, você tem 4, 5 gols em 5 jogos. Isso aí é água de salsicha. O que é água de salsicha, Não Maravilha? sai pra nada. Você faz algum molho, pega um espaguete, aí pega a água de salsicha e joga em cima. Não vai valer absolutamente... Não muda o sabor de nada. Não muda o sabor de nada, é água de salsicha. Agora, o corintiano, ontem eu encontrei... Fica com sabor de salsicha. Encontrei os corintianos 9 da noite. Como é que tá? Maravilha. Agora vai, falei, vai cada vez mais acabar. Porque vai como? Não, você vai... Mas a gente tá falando disso aqui, mas cara. Vamos falar, você... Mas depois eu quero tirar mas você eu do não vou programa. falar mais, Aí a Sandra não deixa. Não, mas eu não Você vou... só tá aqui por causa da Sandra. Sandra, porque se não fosse a Sandra, eu já tinha tirado você desde o ano passado. A Sandra, a sua Não, você mãe... tem que agradecer a Sandra. A Sandra, muito obrigado, Sandra. A sua mãe também. A mãe também. A sua mãe me ama. Verdade. Ela fala, Maravilha, você tem que ir lá. O neto. Mais vezes. Que o Cascão não quer e o Veloso. É o Cascão, é vocês. E teus filhos também Souza gostam. quer. E teus filhos gostam também daquelas famosas pinceladas. Porque eu fico em casa, né? Imaginando como é que... só pensando Eu vi o jogo, falei, não é possível. Eu nunca vi um jogo desse patamar. São Paulo e Rastro do Uruguai. Falei, vou ver de novo, né? Falei, não, eu tô convicto. Eles são ruins demais. Olha, fiquei esperando que melhorasse. Tá bom. Não, mas muito ruim. Ó, eu deixei você falar 5 minutos. É uma barbaridade. A minha humildade, o meu... Nem eu deixar você falar 5 minutos, porque eu sou burro, né? Não, você é um gênio, por isso você tá aqui. Se fosse burro, você não estaria aqui. Toma. Que, por sinal, tinha um pessoal aqui da época que trabalhava aqui. Não, eu lembro. Está aqui, ó. Eu lembro. Porque, eu lembro. ó, pode morder o cotovelo, irmão. Vários, Neto, vários. Pode morder a unha do dedão. E, ó, 23 anos aqui e ganhando uma bala, hein? Maravilha, será? Ganhando uma bala, hein? Viu? E falava... Eu não sou igual aqueles Zé, mostra aquele Zé Ruela ali, que é do negócio financeiro ali. O cara devia estar trabalhando, mostra lá. Pode mostrar lá, mostra aí também, olha lá. Os amigos do João Saad aí, ó. O moleque matou o trabalho, mas eles não estão trabalhando, os dois aí, ó. Dois bonitos, hein? Gente rica e bonito, né? Sexta-feira. Gente rica e bonito, né? Não é verdade? Sexta-feira é home office. É, home office. Hein, Neto? É em casa. Neto, e vários daquela época falavam assim,
Não vai ser ninguém. Isso aí não vai virar Não nada. vai virar nada. Mas vai virar Vai, os porque caras ele ficam fala o que o pedindo. povo E os gosta. caras ficam pedindo, pelo amor de Deus. Meu irmão, morde os cotovelos, morde as costas. Pode morder, porque nós aqui estamos firme e forte. Quantos anos está aqui, Veloso? 11. Você? Vou pro 5º ano. É, segura também. Não sei não, você vai pro 6º. Vamos lá. Qual é a ideia? Qual é a ideia, Souza, do Palmeiras em relação a esse ano? Pra mim, o Palmeiras ganha mais 2 títulos esse ano. Vai ganhar. Isso aqui, ó. Libertadores. É o Palmeiras que vai ganhar, meu irmão. E aqui, ó, Copa do Brasil. Voltou. Eu acho que vocês fazem isso, eu acho que é pra tirar eu do sério, não é não? Acho que é. Deve ser. Deve ser. Eu não Alguma impressionante. coisa. É, deve ser. Deve Vocês não ser. enfiam o dedo no caju. Vocês não enfiam o dedo na onde tem que enfiar o dedo aí. Vamos lá. Qual o título que vocês acham, primeiro você, Veloso, que o Palmeiras ganha esse ano? Tem Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E o Mundial, hein? Veloso vai falar todo. Tem o Mundial, não. Tá bom, eu acho até que tem chance. A primeira fase vai passar. Não, O Mundial tem que ganhar vai do passar. Porto, o primeiro jogo. Passo a Os caras passo. vão armar pro Inter de Miami. Passo a Você vai ver só. Aí você Passo a pode passo, fazer a aquele primeira fase igual, vai né? passar. Nome do pai. Mas aqui, ó, a prioridade aqui também. é a Libertadores. O que foi, Maravilha? O que foi, Maravilha? O Veloso, esse Mundial, ele tem que falar assim, em nome do Pai, do Filho, gosta de falar Espírito Santo. Amém. O que eu faço? Porque o Espírito Santo é importante pra todo Você sabe quando que o Palmeiras vai ganhar Quando? o Mundial? Nunca. Por que Diria, você acha isso? porque não tem time pra isso. Aí, Não vai ganhar. Mundial, Eu acho que não vai ganhar. Vamos A lá. minha ideia, né? Pra É mim, ideia. jogo a jogo. pra mim, o Palmeiras ganha mais 2 títulos. Que vai ser aqui o... eu acho que a Libertadores e o Brasileiro. Eu acho que a Libertadores é a Copa do Brasil. Pra você, Souza. Eu acho que a Copa do Brasil. Eu que achava, Só? eu falei, só a Copa do Brasil. Ele vai perder um jogador muito importante, que é muito difícil agora depois Estevão. do Estevão. Esse menino aí tem sido desafogo do Não é mais Palmeiras. menino, né? No Exato. futebol da que a gente fala, ele é jogador. O menino é uma expressão, né? Que a gente usa, que ele é bem novo, né? 18 anos, fez 18 anos já tá só, bem, já. então eu uso essa expressão, mas é um jogador que é muito difícil de se achar. O Abel, até em entrevista, tem falado que não quer. Quando a gente dá bronca dos filhos da gente não fala que eles é menino, né? Aí dá bronca, fica bravo com as crianças, né? Não sei o quê. Não. Pode fazer isso, você tá errado. Pode fazer. Molecada aí pode fazer, meu irmão. Que aí não pode fazer isso, não pode, tudo é não, velho. Pode, rapaz. Pode. Eu tava achando que não ia ganhar nada esse ano o Palmeiras, mas Eu também foi. achei. Mas Ele vai. arrumou um jeito aí. Mas Eu acho vai. que a Copa do Vamos Brasil lá. ele vai brigar. O Flamengo, do Mauro César. Quantos títulos ganha pra você, Veloso? Pra mim, ganha o Flamengo. Brasileiro. Pra mim ganha a Copa do Brasil. Ganha a Palmeiras Recopa. Ganha a Libertadores e o Brasileiro.